Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje nós conversaremos sobre Distância de Resgate, da Samantha Schweblin. E eu comentarei também a adaptação feita pela Netflix para este livro, que resultou no filme O Fio Invisível. E eu já adianto que eu achei uma adaptação bastante interessante. Bem, esse livro aqui, apesar de fininho, foi uma leitura bastante demorada para mim. Eu li poucas páginas de cada vez, é uma leitura um pouco incômoda, ambígua também. E ao final desta leitura mais picadinha, eu reiniciei a leitura e aí sim eu li de uma vez só. Que aliás é como a maior parte dos leitores faz, porque esse livro aqui é de leitura bem rápida mesmo. Se você não fica parando como eu fiquei, né? Ele tem uma diagramação boa, olha, existe um bom espaçamento, a fonte é grande. Então é uma leitura aí de 1h15, 1h30 talvez. E nesta releitura eu consegui me atentar aos detalhes que são tão cobrados aqui neste livro ao longo de um diálogo que dura o livro todo. É um diálogo entre o David, que é uma criança ali de uns 9 ou 10 anos, e a Amanda. E é um diálogo bastante intrigante, porque o David faz alguns comentários que são incompatíveis com a idade dele. Nós percebemos que existe algo de muito diferente neste garoto. Além disso, o livro começa no meio desse diálogo, então nós demoramos um pouco para entender minimamente o que está acontecendo e onde é que eles estão. Amanda e o David estão num hospital. A Amanda está claramente febril e o David tenta ajudá-la a entender o que aconteceu com ela e por que ela está passando tão mal. Esse livro trata basicamente de dois grandes temas: a relação entre mães e filhos e também uma questão ambiental específica. Eu não vou dizer neste momento qual é essa questão ambiental, porque eu achei interessante fazer essa descoberta ao longo da leitura. Faz parte do estranhamento essencial do livro, sabe? Ele oferece muito mais perguntas do que respostas, mas nós, como leitores, conseguimos juntar vários pontos dessa história e deduzir sozinhos o que houve com a Amanda antes que essa resposta nos seja dada. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A princípio, eu vou falar o mínimo possível do enredo, depois eu vou comentar a respeito da adaptação e, por fim, na última parte, eu comentarei a respeito do meio do livro. Então, eu não vou dar spoilers sobre o final, mas eu vou comentar o meio do livro. Então, ao final do vídeo, eu comentarei mais abertamente sobre o que aconteceu com a Amanda e também indicarei algumas pistas para que vocês se atentem ao longo da leitura. Claro que eu avisarei antes de começar esses comentários mais detalhados, para que caso você não queira pegar estes spoilers do meio do livro, eu repito, eu não vou comentar o final, possa pausar o vídeo antes. Bom, basicamente o que podemos comentar é o seguinte: quem são Amanda e David, né, para começo de conversa? A Amanda é uma turista que escolheu uma região mais rural da Argentina para passear com sua filha, Nina. A Nina deve ter uns 3 anos ali, 4 mais ou menos. Acho que 3 mesmo. E ao se alojar ali em uma casa que ela alugou para passar a temporada, ela conhece Carla, que é a mãe do David, e depois ela conhece também o David. Desde o início, desde que ela chega nesse lugar, ela percebe que existe alguma coisa esquisita ali, mas ela não consegue perceber exatamente o que há de tão estranho. Ela se sente incomodada e ela comenta sobre as suas preocupações, sobre as suas aflições, que já são naturais. Aliás, vem dessas preocupações da Amanda o próprio título do livro. A distância de resgate é a distância variável que ela calcula mentalmente, que ela precisaria percorrer para socorrer a sua filha em caso de alguma emergência. Amanda às vezes tem um comportamento um pouco exagerado em relação a esse cuidado. Eu já comentei com vocês que eu não gosto muito de livros contemporâneos que tratem de maternidade, porque acabam caindo no mais do mesmo, né? É sempre aquela maternidade patológica, horrorosa. Não é o caso aqui. Já a Carla, apesar de morar ali, de ter passado sua vida inteira nessa zona rural, ela não se sente pertencente a este lugar. Ela é realmente uma figura meio deslocada ali. E ela, quando teve o David, amou ser mãe, gostava daquela criança, amava o filho mais do que tudo. Só que algumas coisas foram acontecendo ao longo dessa experiência que deixaram a Carla bastante amargurada com a maternidade. Essa amizade que nasce entre a Carla e a Amanda também já é meio estranha, e a própria Amanda reconhece isso, porque ela diz para o David que existia uma relação mútua de atração e de repulsa entre ela e a Carla. Logo de início, a Carla começa a desabafar sobre a sua vida, e quando a Amanda pergunta se o David é filho dela,
A resposta da Carla é bem fora do padrão. Ela diz: ele era, não é mais. Como assim? Não existe esse filho? A Carla então conta que quando o David era pequenininho, tinha mais ou menos a idade da Nina, houve um incidente com um cavalo lá da propriedade deles e que ela encontrou este cavalo próximo a uma água. O cavalo estava bebendo água. E enquanto ela arrumava o cavalo para levar de volta para casa, ela percebeu que o David estava com a mão nessa água e que ao lado dele tinha um pássaro morto. As referências a animais mortos nesse livro são bem frequentes e a crianças com malformações também. Ao perceber que havia um pássaro morto ali, ela imediatamente tirou o filho da água e voltou com o filho e o cavalo para a propriedade. Mais tarde, quando o cavalo começou a passar mal, ficou com os olhos inchados, ela ficou alerta. Se o David mexeu na mesma água que o cavalo tomou e o cavalo está intoxicado, o David deve estar também. Como eu disse, eles estão numa área rural e é uma área bastante afastada de qualquer outro recurso de saúde. Chamar um médico ali demoraria muito, então ela tomou a providência que todas as pessoas no vilarejo tomam, que aí até uma espécie de curandeira, de uma bruxa da região. Só que aí é que o livro começa a ficar sinistro, porque essa mulher recorre a meios sobrenaturais para salvar este menino. E a partir deste momento, deste procedimento para salvamento da vida do David, é que a Carla começa a enxergá-lo não mais como seu filho. E a Amanda, quando escuta essa história, obviamente fica chocada, porque ela percebe que existe uma relação de maternidade muito diferente ali da que ela tem com a filha dela. Então, veja, esse livro é todo pautado em contrastes. Nós temos, de um lado, uma mãe constantemente preocupada com a filha, que é a Amanda, e uma mãe bastante relapsa até, porque ao deixar de encarar o David como um filho dela, ela deixa de ter algumas preocupações, de ter alguns cuidados com ele. Temos também a ideia de férias e de um campo como um lugar paradisíaco, idílico, e na verdade este campo, este lugar vai ser um cenário de horror para Amanda. Ela vai viver os piores dias dela ali. E nós temos também a figura da criança, que teoricamente nós imaginamos como a representação da inocência, e neste livro as crianças são vistas como parte de um problema. Eles são vistos como figuras monstruosas. A própria Carla, em determinado momento, se refere ao David como um monstro. Como eu disse, tudo isso está sendo narrado pela Amanda para o David. Nós só temos o ponto de vista dela na história. Mas sigamos. Enquanto eu fazia a releitura, eu percebi que a maior parte dos detalhes que o David tanto cobra dela, ele diz com muita frequência duas coisas. Isto não é importante, quando ela começa a desviar a história e ela sai do rumo de onde ele quer que ela siga, para que ela perceba o que aconteceu. E a outra é, os detalhes, Amanda, preste atenção nos detalhes. Ele quer que ela compreenda o que aconteceu. Como eu disse no comecinho desse vídeo, os dois assuntos tratados aqui são uma questão ambiental e a relação entre mãe e filho. Só que depois dessa segunda leitura, prestando atenção aos detalhes que o David tanto cobra da Amanda, eu percebi que existem muitas possibilidades de interpretação e eu fiquei com duas questões mais fortes aqui. Para mim, as duas grandes questões nas entrelinhas deste livro são, em primeiro lugar, a nossa ilusão sobre um controle, especialmente o controle que nós, como mães, temos em relação aos nossos filhos, o que inclui a ilusão de que nós conseguimos protegê-los o tempo todo, de que basta estar ao nosso lado para que nós possamos oferecer proteção. E a segunda interpretação, que ficou muito forte para mim, foi sobre o quanto nós fechamos os olhos para a gravidade de algumas situações que, embora aconteçam com frequência, não podem ser consideradas normais. Ou ainda, quando nós até percebemos que elas não deveriam acontecer, que elas não são normais, mas permanecemos inertes. Será que os outros moradores não percebem que existe algo muito errado na frequência com que aparecem animais mortos ou que nascem crianças com malformações? Isso quando nascem. Será que elas não percebem a quantidade de gente que ao longo da vida, e especialmente, mais uma vez, as crianças, tem problemas de saúde severos e ficam absolutamente estranhas, monstruosas, como elas chamam? Ou será que eles percebem, mas não falam nada porque a resolução da questão ambiental implicaria uma perda econômica também? Como vocês puderam perceber até aqui, enquanto eu estou comentando sobre o livro, é uma obra que exige muita atenção do leitor.
e que, de fato, como o próprio David nos alerta o tempo todo, exige atenção aos detalhes. Agora eu vou comentar sobre o filme, mas a primeira coisa que eu vou fazer é uma pergunta. O que é que vocês consideram uma boa adaptação de livro para filme? Eu perguntei isso pelo seguinte, eu percebo muitas pessoas insatisfeitas com detalhes de enredo ou detalhes de cena. Ah, essa cena não tem no livro. Ou então, ah, essa cena tinha no livro e cortaram. Ah, essa cena tinha tal diálogo e esse diálogo ficou diferente no livro, no filme. Eu não endosso essa expectativa, tá? Eu considero uma boa adaptação aquela que consegue captar a essência do livro e mantê-la do início ao fim. Então, no caso desta aqui, por exemplo, existe um tom mais sinistro, que isso é fácil de transpor para a tela, né? Isso o cinema faz muito bem. Mas a minha preocupação era como manter esse estranhamento desse diálogo entre a Amanda e o David e como mostrar estes detalhes, que no livro estão bem espalhados, bem sutis, para a tela. Eu tinha receio que o recurso visual minasse esse estranhamento e essa entrega gradual de informações que tem no livro. Mas a diretora foi muito habilidosa, eu gostei demais de como ela fez, tanto para manter o David nessa espécie de socorro que ele oferece para Amanda, quanto para manter os detalhes em planos de cena diferentes. Então, em algumas cenas, existe a interação entre os personagens no primeiro plano e no plano de trás é que está acontecendo o que é importante. E em outras cenas, elas estão conversando, estão interagindo entre si e fazendo coisas que nos dão pistas sobre qual é o problema ambiental deste lugar. E quanto às diferenças de cena, existem algumas cenas que são diferentes, sim, no livro e no filme, mas eu achei que elas foram bem colocadas, porque elas serviram para dar um pouco mais de dinamismo. Esse livro é, naturalmente, mais parado, e o filme também é, o que explica, talvez, a classificação tão baixa que ele tenha. Eu achei até bem curioso, porque esse livro é muito bem avaliado. Se eu não me engano, ele estava com 4,4 estrelas de 5 no Scooby, ou seja, uma nota bem alta, quase 100%. Já o filme tem 5,5 de 10, ou seja, passou pouquinho ali da metade das pessoas que gostam desse filme ou que avaliam bem no IMDb. Pelo Google, pelo menos na data em que eu estava fazendo o roteiro para este vídeo, a aprovação dele era só de 41%. Eu achei bem curioso como é que o mesmo enredo consegue ser tão bem avaliado como livro e mal avaliado ali como filme. Mas enfim, isso foi só uma curiosidade. Como eu dizia, existem algumas cenas que são diferentes e eu acredito que isso trouxe dinamismo para a história. Uma bem do comecinho aqui, que não tem problema algum eu comentar com vocês. No começo do livro, a Amanda se oferece para ajudar a Carla a treinar direção. A Carla não tem o hábito de dirigir, quer aprender, quer pegar prática, na verdade. No livro, simplesmente é dito que elas foram para o campo, nenhuma das duas teve paciência para aquilo e elas voltaram para casa. Já no filme, essa cena acontece de uma forma diferente e é uma cena divertida. Ela acaba sendo um alívio para toda aquela tensão que está acontecendo desde o começo. E é interessante ter esse tipo de alívio em filme, porque você tem aquela montanha-russa de emoções, né? Você tem aquele alívio e a tensão, alívio e tensão. E foi numa dessas oscilações, assim, que eu tomei uns sustos nesse filme. E existem algumas outras pequenas adaptações que não mudam o caráter ambíguo, sinistro, escorregadio que este livro tem. Agora sim, aquele aviso de que eu vou comentar em maiores detalhes o meio deste livro. Então, se você não quer saber qual é a causa ambiental tratada aqui, você pode encerrar aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Mas se você quer saber qual é a causa, se você já leu ou simplesmente tem curiosidade, nós continuamos. Desde a cena lá do cavalo, fica muito evidente que o grande problema deste lugar é a água. Mas o que é que tem nessa água para causar tanto dano para a população? Excesso de agrotóxicos. A água é um elemento presente no livro inteiro e no filme inteiro também. A primeira aparição da Carla é carregando uns baldes de água que ela vai deixar para Amanda. Segundo ela, a água do lugar ali tá com cheiro ruim, não tá legal. Ela deixa uns baldes de água ali, querendo fazer política de boa vizinhança, né? Porque ela tem consciência de que tem algo errado com aquela água. Ela sabe. E a água é um elemento onipresente nesse livro. Além dos galões de água que a Amanda leva, existem também muitas cenas em beira de piscina, outras ao longo de riacho, menciona-se que o chão está molhado, enfim. O tempo todo existem referências à água. E se a água está contaminada, imagina, né? Como é que estão os alimentos, o que as pessoas estão usando para tomar banho, o que elas estão bebendo. E quando eu comentei a respeito das minhas interpretações
do livro, né? Eu falei sobre a primeira, que é mais óbvia, sobre a nossa falta de controle, porque veja só, a Amanda está intoxicada. E pelo nível ali de conversa que ela tem com o David, nós percebemos que ela está severamente intoxicada. E se ela faz questão de manter a Nina próxima a ela, a Nina também deve estar intoxicada. Então veja que aquela distância de resgate de que ela tanto fala, e isso é mencionado mais de uma vez, aliás, é mencionado muitas vezes, né? O quanto a Nina se aproxima ou se distancia dela, nada disso serviu para que ela evitasse uma intoxicação na filha. Por isso eu disse, né, que a minha primeira interpretação foi sobre a nossa ilusão a respeito do controle que nós temos de algumas coisas. Não é só o fio que é invisível, como diz o título do filme, é também o inimigo. A Amanda demorou muito para perceber o que é que tinha de errado naquele lugar. E enquanto ela não percebeu, esse inimigo invisível esteve presente ali o tempo todo em contato com ela e com a filha. E sobre a segunda interpretação, sobre a questão de nós não percebermos a gravidade de algumas coisas, ou de percebermos e fazermos vista grossa para aquilo, será que as pessoas não perceberam, num primeiro momento, que existia uma quantidade anormal de nascimentos de pessoas com deformidade, ou até de aquisições, vamos chamar assim, de algumas doenças ao longo da vida? Será que elas não percebiam que aquele número era exagerado demais e que ficou exagerado a partir de um certo ponto? Ou será que muitas delas percebiam, mas faziam vista grossa porque o local é dependente do agronegócio, dependente economicamente do agronegócio? Tem soja para todo lado nesse lugar. Todos eles, de alguma forma, direta ou indiretamente, dependem dessa soja para viver. Me parece que muitas pessoas perceberam, inclusive a Amanda, e algumas pessoas que fazem atendimento de saúde também, porque tentam ali colocar panos quentes na intoxicação, mas fazem vista grossa. E por que eu gostei, né, da forma como ela abordou essa questão ambiental? Porque ela fugiu do óbvio, tá? Ela não foi para o caminho mais fácil, que seria falar mal do uso dos agrotóxicos. E veja bem que eu não estou defendendo aqui excesso de uso de agrotóxico, tá? Do ponto de vista literário, foi mais interessante o que a Samantha Schweblin fez. Ela partiu dos sintomas para construir o suspense do livro. E o mais interessante ainda foi o uso das crianças. Por quê? Porque as crianças são tratadas como problema. Elas são vistas como monstros. Elas são parte do que incomoda. Elas não são vistas como o que elas são de fato, vítimas. Elas são as principais vítimas do que está acontecendo ali. E sobre pontos específicos, assim, que eu gostaria que vocês prestassem atenção durante a leitura, o primeiro deles é a própria aparição da Carla com esses baldes de água para Amanda. Porque ela sabe que tem algo de errado com a água, mas será que a intenção dela é, de fato, a melhor possível em relação a Amanda? E eu digo isso porque, como a própria Amanda percebeu, existe uma atração e repulsa entre elas. E em um dado momento, a Carla vai manifestar com todas as letras que a filha da Amanda é muito mais interessante que o filho dela. Ela vai dizer com todas as letras, se eu pudesse escolher, eu teria uma menina. A minha vontade um dia é fugir e ter uma Nina assim para mim. Olha que inveja, né, gente? Como é que você fala para outra pessoa que você queria ter o filho dela? Então, prestem atenção nessas duas cenas e nos desdobramentos que elas terão até o final do livro. Que, como eu disse, eu não vou comentar, mas gostaria, porque é um final bem interessante. É um final aberto, eu gosto desse tipo de final, justamente por permitir diferentes interpretações, mas, enfim, né, tem esse lado ruim de não ter necessariamente com quem conversar a respeito daquilo. Bem, isso é o máximo que eu posso falar sem estragar a experiência de leitura de vocês. Eu recomendo muito a leitura deste livro, e também recomendo que vejam o filme. Eu achei que eles são muito complementares, apesar da fidelidade do enredo de um modo geral, o recurso de imagens do filme complementa algumas lacunas ou talvez alguns detalhes que passam despercebidos na primeira leitura. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!